Quando você decide, você muda o seu destino. E a vida faz a gente ir por caminhos incríveis. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast Chinelada Sistêmica. Eu sou Simone Bernardino, mentora sistêmica de empresários, e hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que veio bem dali, gente, mas bem dali, de uma terra cheia de montanhas e de vinhos, né? E ela vai falar muito pra gente sobre a história dela, o negócio dela. Agora, o nome dela, Maria Maquiavel. Mas ela tem um outro nome, ela vai dar o nome todo, tá, para vocês. Maria, seja bem-vinda. Obrigada, Simone. Me fala, quem é você? O que é que você faz? Me conte um pouco da sua história, que as pessoas querem conhecer você. Tá bom. Meu nome em espanhol é Maria Soledad Natália Torres Maquiavel. Enorme? Mas a gente me conhece como Soledad Torres, mas aqui no Brasil, como meu primeiro nome é Maria e o último Maquiavelo, todo mundo me conhece como Maria Maquiavel. Então, é 3 nomes, mas só uma pessoa. Sim. Como é que você chegou no Brasil? Porque o Brasil não começou hoje para você. Não. Meu pai trabalhava nas Nações Unidas e quando eu tinha 12 anos, ou 11 anos, eu acho, eu vim morar no Brasil, em Brasília. Por isso que eu falo português, não tão bem, mas eu falo, posso me comunicar. E eu morei a minha adolescência toda no Brasil. Então eu sinto uma conexão com o Brasil e com o ser do Brasil que é muito grande. Eu sinto, quando estou aqui, que eu estou em casa, que é o meu lugar no mundo. Coisa que eu não sinto, por exemplo, no Chile. Não porque o Chile não seja o meu lugar, senão porque me custa um pouco entender o raciocínio das pessoas. Isso que já estou morando no Chile faz muitos anos. Mas você estudou aqui, né? Você conviveu com o contexto brasileiro. Claro. E isso muda a mentalidade por completo. Muda porque foi também numa idade que a adolescência é quando você está formando a sua personalidade, o que você vai ser, o que você gosta, o que você não gosta. E, por exemplo, uma coisa, no Chile, até um tempo atrás, as pessoas não usavam cores, elas usavam branco, preto, grisáceo. E eu sempre gostei de muita cor, de rosa, de verde, laranja. Então, chegou um momento no Chile, até hoje, que eles me perguntam de onde que eu sou. De onde você é? Se eu sou... E falam assim os lugares mais estranhos, porque falam, bom, se eu sou brasileira, se eu sou do México, se eu sou do Caribe, se eu sou de qualquer lugar que você pode imaginar, mas ninguém acha que eu sou chilena. Ainda mais que eu, quando falo espanhol, falo muito devagar. E no Chile as pessoas não falam devagar, falam muito. Então, falam, a gente entende você. Porque eu falo muito devagar. E Maria, me conte uma coisa. Você me disse que você é advogada. Eu sou. Mas você disse também que você consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu já me achei semelhante, eu já estou feliz com isso. Me dê 10 coisas para fazer, né? Eu costumo dizer, gente, que o fato de eu fazer 10 coisas ao mesmo tempo não é ausência de foco, é multifoco. Então me fale aí, você trabalha com o quê? Bom, conte um pouco da sua história empresarial para a gente. Primeiro que eu quero voltar, quando eu saí do colégio aqui no Brasil, e daí meu pai, ele falou que a gente tinha que morar no Chile, ele continuou viajando, e eu falei que não, que eu queria fazer outras coisas. Eu fui morar com ele em Centro-América, depois eu fui em Londres, eu estive um período de tempo pequeno, depois eu fui morar no Chile. E eu falei, meu pai me falou, bom, o que você quer estudar? E eu falei assim, eu quero ser atriz. Atriz. E aí meu pai olhou para mim e falou assim, bom, você quer ser doutora, advogada, engenheira, qualquer coisa? Não, eu falei que quero ser atriz. Então, e como nessa época você não ia contra os pais por falar uma coisa. O pai falava e você fazia. Então eu falei, bom,
eu doutora não vou ser, porque vai chegar a pessoa e eu vou fazer assim, não, cuidado, não Não vou posso conseguir fazer essa coisa. cortado essa. Engenharia, eu nunca gostei dos números. Então, já ia ficando Foi por eliminação. eliminação. Então, eu falei, eu vou ser advogada. Eu fiz direito. E daí, quando eu acabei direito, eu não gostava de morar no Chile. E aí eu falei, como que eu posso sair daqui? Aí eu fiz o teste para entrar na academia diplomática e ser diplomática. E aí eu estive 20 anos. E a verdade é uma carreira. Aí eu conheci a Maria. Na diplomacia. E aí é uma carreira muito interessante. Você conhece muitas pessoas, mas eu nunca achei que era o, a coisa que eu queria. Era muito hierárquica. Sim. Não sei, não era a carreira que era. Da alma. Claro, que era fazer em mim, sem cumprir um negócio de que eu podia estar morando em outro país, que eu não queria estar no Chile, mas não dava a satisfação que a gente procura quando está fazendo alguma coisa. Então aí, eu estive 20 anos, conheci muita gente interessante, eu conheci gente da história, eu conheci o Fidel Castro me deu de presente um perfume. Eu tenho muitas histórias, eu conheci, não sei, o Isso já virou um livro? sabe? Acho que isso tem que virar um livro. Não, eu posso contar um monte de histórias, eu conheci, eu não sei, o Bill Clinton, no período que ele teve todo esse problema com o sexual harassment. Sim. Assim, muitas coisas que eu tenho estado exposta e que tem feito a minha vida muito rica. E aí, eu sempre falava, quando as pessoas chegavam, assim, delegações de empresários, eu achava tão bom, eu falava assim, ai, eu gostaria, mas eu já estou aqui, sabe, quando você... Zona de conforto. Claro, zona de conforto, mas eu não acreditava que eu poderia fazer alguma coisa diferente do que eu fazia. Aí, por circunstâncias da vida, eu deixei a carreira diplomática. Depois de 20 anos, eu tinha 46, 47 anos, 3 filhos. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí, o que você decidiu fazer? Então, aí eu falei, bom, eu sou advogada, eu vou retomar esse negócio de ser advogada, mas eu não sei no que eu vou ser advogada, porque tem diferentes. Sim. E a mobilidade internacional, a migração me escolheu. Pela mesma história da minha vida, eu conheço muito de migração, de mobilidade internacional, pessoas que vão, movimentos humanos que vão, que vêm. Até porque você viveu isso na diplomacia. Sim, coisas com mulheres. Em que sentido? Eu acho que eu sou uma pessoa afortunada com todas as oportunidades que eu tenho tido na minha vida, mas não tem sido de graça. Eu tenho pagado eu não sei a palavra, um preço grande em muitas coisas em relação para ter chegado ou ter feito as coisas que eu tenho feito. Porque algumas pessoas querem sucesso, mas elas não querem fazer o caminho. Você já Claro, percebeu isso? claro. Então, para você fazer um caminho, as coisas não são de um dia para outro, as coisas não são que... Eu acho que as coisas que se fazem assim, que você tem sorte, são com os dedos da mão, Sim. mas você faz um trabalho, está aqui, faz networking, vai para lá, estuda, fala. Aqui muita gente fala, eu vou chegar lá, do que eu faço tantas coisas. Então, aí eu falei, eu vou fazer esse meu escritório de advogados, mas centrado nesse momento
E aí foi um caminho que não foi fácil, Sim. porque eu não sabia, porque você fala um escritório de advogado e você pensa, ah, bom, você tem que saber direito. Obviamente, você tem que saber Mas como é que direito. capta o cliente? Mas Como é que faz a como gestão, gestão? Como é como que que... cobra, como Como que que... faz. Então, daí eu vi todo esse mundo que você tinha que aprender. E eu comecei a aprender como ter um negócio. Eu ficava com vergonha quando chegava alguém e me perguntava quanto que custa esse processo. E eu olhava para a pessoa e na minha mente não tinha nada, porque eu não sabia, eu ficava com vergonha de cobrar. Então, eu acho que muitos advogados ou pessoas que fazem esse tipo de profissional, sabe, independente, se é Sim, advogado, psicólogo, autônomo. autônomo, é difícil que você tem que fazer um negócio, tem que fazer tudo o que uma empresa faz. Agora, Maria, isso aí que você trouxe é uma dor de muitos no mundo, não é só no Chile, não. Porque o que que acontece? Eu já vivi essa dor. As pessoas chegavam na minha frente e ela trazia o problema e a dor, e aí eu falava assim, ah, custa X. Ela mexia na cadeira, eu custava meio X. No final eu falava assim, eu te entrego. Por Claro, quê? Porque isso é uma questão comigo, pessoal. Eu não conseguia me ver no valor e nem naquele lugar. Você já claro, passou numa situação sim, dessa e sim. percebe isso nas pessoas hoje? Claro, claro, porque o que acontece que você chega, e eu vejo muito nos advogados que são mais jovens, por exemplo, que eles chegavam a trabalhar comigo, e eu falava, ei, vocês têm que fazer vídeos, têm que escrever um artigo, porque não somente para o escritório, é para vocês, vocês têm que fazer a sua marca Marca pessoal. pessoal. E eles olhavam para mim assim, não, a gente não vai gravar, a gente não vai fazer. Então, é difícil quando você está num lugar e que tem que mudar e os outros não Não querem. querem. A Então, ambiência e a idade. mentalidade. E é aí que eu comecei a aprender. Veio, por exemplo, quando veio a pandemia, eu tinha que ter clientes. Sim, Mas você já não estava assim no dia a dia. E eu aprendi a mexer no marketing. online, marketing digital. Tal. Meu filho, ele é publicista, ele mora em Berlim, ele é especialista em marcas de luxo. Então, ele me ajudou, mas o que acontece que ele agora me ajuda muito, porque já entrou no mundo do direito, das coisas que eu faço, mas era difícil. E eu sentei, eu comecei a aprender marketing digital, como fazer as redes, como que não sei o que, tudo. Então, todo mundo fala, que você sabe muito. Software, que chama Software as a Service, que é um aplicativo para as empresas poderem saber conhecer dos seus trabalhadores se eles estão cumprindo, Cumprindo. cumprindo com a lei ou não. Então, eu que programei, obviamente com a ajuda de inteligência artificial, e todo mundo fala assim, que se eu fosse quase um gênio, eu não sou. É que a gente não gosta de estudar, não gosta de conhecer novas coisas, gosta de estar Zona de no conforto. conforto, e todos temos passado lá. E para ser empresário ou estar no empreendedorismo ou qualquer coisa, você tem que ser brava, tem que ir para frente. Obviamente, você vai ter momentos que você vai falar, ai meu Deus, por Que eu que eu estou estou fazendo fazendo aqui? aqui? Eu deveria estar fazendo outra coisa. Sim, O que eu sim. estou? Mas a satisfação que traz, por exemplo, que eu não tenho que dar razão para ninguém quando eu quero ir no cabeleireiro, ou quando eu não quero Viajar. viajar, ou quando eu acho que a pessoa, que o meu chefe está me falando uma coisa que, que você fala, isso não é assim.
e você tenta falar, ele fala, não, você que faz porque eu disse. Então, eu não quero isso. Eu não quero isso, eu acho que não todas as pessoas Estão prontas para estão ser prontas empreendedores. para ser. Por isso tem gente que fracassa, porque para ser empreendedor, você tem que ter um monte. A parte das habilidades, você tem que ter, como fala cá. Eu me lembro quando eu morei no Brasil, meu pai gostava muito de futebol. E ele falava do jogo de cintura. Sim. E eu acho que o empreendedorismo, ao ser empresário, você tem que ter um jogo de cintura incrível. Porque você está aqui, você está vendo, então tem que mover para lá e tem que fazer as Agora, coisas. o que acontece, Maria? A gente tem vários níveis de empresário, né, de empreendedorismo. Claro. Então, eu tenho um empreendedor no Brasil, por exemplo, ele nasce por necessidade. Sim. Então, numa hora para outra, eu preciso abrir uma loja ou vender pão, tá? Claro. Então, como é que eu vou fazer dinheiro para vender esse pão? Porque eu tenho que sustentar a família. Claro. Então, ele nasce por necessidade, mas ele não se prepara para ser. Não. Então, ou seja, o dinheiro que ele não faz é pelo conhecimento que ele não tem. Então, o dinheiro que te falta é alguma habilidade, Claro. de alguma outra forma, mas não é só isso. Eu costumo dizer que tem todo um contexto sistêmico por trás. Né? A sua história familiar, as suas crenças que você traz lá da infância sobre precificação, Claro. sobre receber. Será que eu posso? Será que eu tenho a autorização para ser quem eu sou? Né? E você me trouxe em algumas conversas que a gente teve, por exemplo, que você lida com o direito, lida com a cidadania, mas também você teve um grupo, ou tem um grupo de mulheres que você trouxe aí uma força muito grande para elas se posicionarem também no mercado. Claro, porque, por exemplo, uma coisa que eu vi, que tem que acontece nas mulheres, que as mulheres são muito para frente, muito para frente. Elas querem fazer coisas, mas estruturalmente, em nossa sociedade, falam para as mulheres que você Não pode. não pode, você é bonita, tá assim, tá bonita. Não, Por que você é bonita e não casou ainda? Claro. Já ouviu isso? Eu já tenho casado 3 vezes, assim que não... Vamos casar a 10ª vez. Claro. Então, aí, é um negócio que você duvida de você. Você duvida do potencial Que você tem. que você tem. E você duvida do potencial não somente quando você vai ser empreendedora ou vai ser empresária. Você duvida até quando você vai ter uma carreira de alta direção e você vai ser diretora de empresas e você vai ser gerente geral. Muitas mulheres começam a adotar uma situação de masculinidade Sim, para serem respeitadas. para serem aceitas, né? Aceitas. Então, eu sou assim, não me arrumo muito, não faço algumas coisas. Mas eu acho, voltando ao que você me perguntou, eu trabalho com mulheres migrantes. Então, a migração é um fenômeno que acontece em todo mundo. E a migração, quando você é empresário, tá no top, a migração é boa, todo mundo gosta. Mas quando você chega num país como um migrante, fazer a sua vida lá, como que as pessoas começam a olhar, assim, se você é loirinha e é de olho claro, é diferente se você é morena ou ver de algum outro país. E que nem precisa ser de país para país. isso, Pode ser dentro do próprio país. Dentro do próprio país. Então, aí, já as mulheres temos esse problema de que estruturalmente as pessoas falam assim, não. E ainda no outro país, a condição, ela sofre uma doble discriminação, que é ser mulher e ser migrante. A linguagem, né? O É. idioma, as crenças Claro. do local. Então, uma das coisas que elas estavam desenvolvendo uns negócios e uns empreendimentos ótimos. Mas quando você falava com elas, qual é
planejamento do negócio. Não como existia. Você não existia. E por quê? Porque a dúvida Já estava plantada. já estava plantada. É o famoso síndrome do impostor. Eu acho isso todos nós, numa maior ou menor medida, temos, mas o que acontece quando você quer ser empreendedora? Você já se viu impostora? Eu sempre, eu sou impostora o tempo todo, mas isso aqui é bom. Quando eu trabalhando com as empreendedoras migrantes, o que eu percebi? Eu percebi isso na mulher e eu acho que você hoje falou disso. Você não pode fazer nada ou vai fazer muito pouco na sua vida se você não conhece você e não está no lugar que você tem que estar. E aí fez tanto sentido para mim, porque a gente falava, claro, você está vendendo bolos. Faz um bolo tão bom. Faz um bolo, mas na verdade é porque a mãe, a avó falaram que ela era boa e ela fala assim, eu tenho que ganhar dinheiro, sei fazer bolo, mas de repente ela pode ser outra coisa completamente diferente. Então, ela se perpetua vendendo bolos porque falaram para ela que ela era boa em bolos. Não era boa como não sei, ensinando meninos, por falar de uma coisa diferente. Então, eu acho que quando você falou, de novo, é porque você não está no lugar que você tem que estar. Você está no lugar que outras pessoas te colocaram. É como a história da advocacia. Meu pai me colocou nisso, e claro, depois que eu deixei a carreira diplomática, eu fiz o meu negócio, eu gosto do meu negócio, mas Se eu tivesse sido atriz? se eu tivesse sido atriz, é por isso. Então, eu acho que nunca é tarde. Eu tenho agora outros projetos. O meu projeto bom é o meu escritório. Esse startup que eu estou fazendo, que está ainda em fraldas, então tem que crescer. Eu trabalho com comunidades migrantes e eu tenho um projeto que eu acho que é um hobby para mim, que chama A Exploradora Vintage. Ai, adorei esse projeto. E é que eu falo das minhas viagens pelo mundo para mulheres maiores de 50 anos que queiram viajar sozinhas e ver que é possível conhecer o mundo e ir onde você quer. E não é difícil, é só ter a vontade. Sim. E olhar mais para lá. Por quê? Porque quando você viaja, o que é bom? Que você vê outras culturas, vê outra gente, conhece as pessoas. Então, essa exploradora vintage, porque eu já estou quase nos 60 anos, então eu tinha que ter um nome que dissesse. Então, esse é o meu hobby. Eu agora fui para o mercado modelo, e eu desci no elevador, e eu tirei umas fotos e publiquei na Exploradora Vintage. E eu escrevi sobre a Bahia, porque a Bahia não se fala da Bahia. A Bahia se sente. Se vive. Se vive, Você sabe que eu falo isso em todas as palestras que eu vou fora para mulher, eu falo assim, alguns lugares vocês precisam conhecer, vivendo a experiência. Claro. Uma é Salvador. Toda mulher deveria ir a Salvador e sentir, não só a mulher, mas o homem também, mas é sentir isso aqui. Porque, não sei se foi porque eu vivi isso dentro do meu processo, num momento da minha vida como mulher, que me despertou a vida, o sorriso, a leveza. E através da exploração, como você, quando eu fui para a Itália a primeira vez, e eu digo assim, gente, a doce vida existe. Claro. Você só precisa abrir para conhecer os lugares.
Isso me chamou atenção no seu projeto. É ainda mais uma das coisas que as pessoas pensam e que você tem que ter uma sacola de dinheiro assim, caindo para viajar. E E sabe, não é. e não é, Não não é. é. Claro, todos nós gostamos de ir Hotel até em 5 5 estrelas, estrelas, mas não precisa mas ser não, assim. claro, não precisa. Você, olha, eu estive em Praga, eu fui com meu filho e seu marido o ano passado, já a gente chegou, porque eu disse um dia, eu estava em Berlim, eu amanheci, eu falei assim, a gente tem que ir para a Polônia. Então, meu filho falou assim, eu falei, chama o Juan Pablo, teu marido, que a gente vai hoje à noite e vamos ir de ônibus. Porque a minha família, por parte da minha mãe, tem uma parte que é alemão, que ela é de Berlim com a fronteira da Polônia. Você foi viver ancestralidade. Claro, então eu falei assim, a gente tem que ir para Varsóvia, mas essa via e vamos passar e eu vou sentir meus ancestros alemães. Os meus filhos, eles já nem ligam para todas essas coisas. Eu falei, tá bem, Eu ok, vou com vamos, você. eu vou com você. Então, aí a gente foi, esteve no hotel, depois a gente foi para Varsóvia, depois foi para outra cidade que chama Breslávia. Eu já tinha estado em Cracóvia. Falei assim, eu quero ir para Praga. Bom, e eu comecei a procurar um hotel em Praga. Sabe? Não tinha. Tinha, mas só aqueles que custavam como $1.000 a noite, que eu Eu não não ia. fico também. Não, era uma coisa. Não, eu não tinha dinheiro, mas ainda não podia. Aí eu falei, não, como que e a gente indo no ônibus, assim. Ah, o mais barato era assim, $800 a noite, porque Praga é uma cidade que está cara. lotada, não, Lotada. lotada. Então, se você não faz com antecedência, é uma coisa que não dá. Então, aí o meu filho fala para mim, então a gente vai ter que ficar no hostal. E eu olhei para ele e falei assim, eu prefiro dormir na rua que ficar num hostal. Então, eu falei assim, você tem ficado alguma vez no hostal? Eu falei assim, não. Tem uns hostels que são muito bons. Não que eu não vou compartilhar o banheiro, que como que é essa coisa? Bom, não deu mais que ficar no hostel, sabe? Porque não tinha lugar nem Airbnb, nada. Você sabe que nesse período que eu fiz, você nem podia caminhar na rua, estava assim lotado. Verão. Ah. Então, eu fiquei no hostal. E foi uma experiência para mim. Quando eu conto essa história para a gente, fala assim, a gente não acredita que você ficou no hostal. Fiquei no hostal. E quais foram os seus aprendizados aí? Aí eu falei que eu tinha um preconceito. Claro, todos nós queremos ficar num super mega hotel, que tudo assim, mas que eu podia e que sempre faço é adaptação. Claro, esse hostal era um pouco melhor no sentido, porque meu filho falou, eu tenho ficado nos... Mas era bom. E é a possibilidade que você tem de viver a experiência. Não é que eu vá de agora em adiante ficar em hostais, todos os hostais, mas é a possibilidade que você tem de se adaptar. Bom, a gente quis ir para Praga, então isso que a gente achou e vamos viver. Porque, na verdade, quando você vai conhecer outra cidade, você não fica no hotel. Então, você está falando que lá você aprendeu sobre adaptação, sobre conexão e ressignificar preconceitos. Foi isso? Eu acho que o último, a ressignificação de preconceitos, porque eu achava, assim, que eu ia falar que eu tinha ficado no hostal. Não fez nenhuma, deu tudo certo. E claro, a ressignificação, eu acho que é uma coisa que nós não fazemos muito e são coisas que você tem que fazer. Porque tudo na vida te leva para alguma coisa. Aprendizado. Eu costumo dizer sempre o seguinte,
uma pergunta que eu faço todas as noites para mim: por que valeu a pena o dia de hoje? E que se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria de diferente no meu dia de hoje? Então, eu vou fazer essa pergunta para você. Ao longo da sua vida, se você tivesse que fazer algo diferente, o que você faria que você não fez, Maria? O que eu faria? Bom, às vezes eu penso que eu não tivesse casado tantas vezes. Não, senão porque eu escolhi não muito bem, mas ao mesmo tempo eu não teria os meus filhos, que são uma parte importante da minha vida. Sim. Eu acho que eu tivesse sido muito mais valente de falar para o meu pai, sabe, pai, Não quero. não quero, eu quero ser atriz, eu quero ter outras coisas. Eu acho que isso eu teria falado, mas já não foi. Ok. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso podcast. Sabe, a gente tem falado de muitas coisas. Eu acho, especialmente para os meninos e meninas, para a gente mais jovem, é que eu quero deixar duas coisas. Primeiro, se atreva, faça. O pior que pode acontecer é que der errado, mas você sempre tem a possibilidade todos os dias de começar de novo, porque se você não vai, você não vai saber que não conseguiu. E a outra coisa que tem que ver com isso é ter coragem para enfrentar todas as coisas difíceis e não cair no intento de não se poder voltar a levantar? Erguer. 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 Por quê? Porque às vezes a gente se vê lá no fundo do poço e olha para aí, não tem nenhuma luz. Mas se você começa, diz pouquinho, 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 você vai ver. E a vida é assim, a vida não é assim. A vida é assim, você está aqui em cima, e quando está em cima, você se prepara, porque pode estar aqui embaixo. E a vida muda. A vida, troca você, se você olha para trás, a única coisa que eu tivesse gostado é saber tudo que eu sei hoje, 40 anos atrás. Bom, quero te agradecer pela presença no nosso podcast. Foram momentos de grande aprendizado. E você que está em casa, se lembrar de não esquecer de que a vida é única. Então, a vida acontece agora, não é depois, não é amanhã, mas é no agora. Então, aprenda a fazer diferente, honrando tudo que foi. Fica ligado na nossa próxima edição do podcast Chinelada Sistêmica.